O pregador começa falando sobre o poder e a sabedoria infinitos de Deus, dizendo: Nosso Deus tem uma sabedoria e poder que não conhecem limites. Ele convida a audiência a alargar suas preocupações e medos, sugerindo que é melhor confiar em Deus do que tentar controlar tudo sozinho. Ele menciona que, muitas vezes, as pessoas tentam controlar situações fora de seu alcance, mas que isso só leva à frustração. Ele propõe uma metáfora para ilustrar sua mensagem, dizendo: Imagine que você está em um barco pequeno, preso, no meio de uma tempestade. Você não pode parar a tempestade. Mas e se você conhecesse alguém que pudesse? Ele explica que, em nossas vidas, nos deparamos com momentos em que não temos controle, assim como uma tempestade. E embora às vezes sintamos que temos que fazer tudo por conta própria, é importante reconhecer que podemos confiar em Deus para agir onde nossas forças são limitadas. O pregador observa que, como seres humanos, há uma tendência natural de querer estar no comando. Isso nos faz sentir mais seguros e poderosos, mas ao mesmo tempo, precisamos entender nossas limitações. Deus é o Criador de tudo o que existe, e Ele é o único no controle do universo, diz ele, enfatizando que ao confiarmos em Deus encontramos conforto. O pregador cita o versículo de Jó 26:7, que fala sobre a soberania de Deus, afirmando que Ele é o único capaz de sustentar a terra e controlar o universo. Ele então menciona a complexidade da vida e os desafios inesperados que ela nos traz, citando Eclesiastes 3:1, que lembra que tudo tem seu próprio tempo. Há muitas coisas que estão além do nosso controle, ele diz, acrescentando que algumas situações, como o clima, não podemos alterar. Embora seja natural querer estar no controle de tudo, ele afirma que é preciso deixar ir e confiar em Deus. Quando tentamos controlar tudo, nos esgotamos. Nós somos humanos e temos limites, observa o pregador. Ele relembra o versículo de Eclesiastes 3:1, que fala sobre a importância de reconhecer o tempo de deixar as coisas seguirem seu curso e permitir que Deus assuma o controle. A seguir, ele reflete sobre a sabedoria e o poder divinos, afirmando que Deus não está limitado pelo tempo ou espaço como nós, humanos. O pregador cita o Salmo 147:5, que fala da compreensão ilimitada de Deus, destacando que Deus conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele explica que muitas vezes enfrentamos situações que não compreendemos, mas podemos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Ele cita Isaías 55:8-9, reforçando que a confiança em Deus é a chave. Ele conclui dizendo que, ao deixarmos de tentar controlar tudo, mostramos nossa fé em Deus. A rendição não significa que perdemos, significa que confiamos em um poder maior, afirma o pregador, destacando que a verdadeira confiança em Deus ocorre quando paramos de lutar contra as situações e aceitamos sua soberania. O pregador, então, exemplifica essa confiança com a história de Josafá, o rei de Judá, conforme descrito em 2 Crônicas 20. Ele explica que, quando Josafá foi confrontado com um exército inimigo muito maior, ele não tentou resolver a situação sozinho. Em vez disso, ele orou a Deus dizendo: Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. Guiado pela fé, Josafá e seu povo saíram ao encontro dos inimigos, mas em vez de lutar, cantaram louvores a Deus. O pregador destaca que, ao confiar em Deus, ele agiu e derrotou os inimigos, mostrando como Deus assume o controle quando escolhemos confiar nele. O pregador continua a explicar como a confiança em Deus pode trazer resultados extraordinários. Ele narra que quando Josafá e seu povo confiaram em Deus durante a batalha, eles não precisaram lutar, pois seus inimigos se destruíram sozinhos. Ele diz: Quando confiamos em Deus, não estamos apenas entregando nossas lutas a Ele, estamos também testemunhando seu poder em ação. A seguir, o pregador compartilha outra história de fé, agora sobre o rei Ezequias, conforme descrito em 2 Reis 20. Ezequias estava gravemente doente, e o profeta Isaías lhe disse que ele morreria.
No entanto, o rei orou a Deus, confiando em sua intervenção. O pregador destaca: Ezequias, mesmo diante da morte, se voltou para Deus, e Deus ouviu sua oração, dando-lhe mais 15 anos de vida. Ele usa esse exemplo para mostrar como, quando confiamos em Deus, permitimos que seu plano divino se desdobre em nossas vidas, abrindo espaço para milagres. Quando entregamos a Deus o que não podemos controlar, sentimos uma paz que ultrapassa todo entendimento, explica o pregador citando Filipenses 4:7, que fala da paz divina. Ele esclarece que, embora as dificuldades da vida não desapareçam, a confiança em Deus traz uma serenidade inexplicável. Ele lê o versículo de Filipenses: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." A paz que vem de Deus, diz o pregador, não significa a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentar tempestades com calma e confiança. Ele enfatiza que, com Deus no controle, podemos enfrentar o amanhã sem medo. Ele cita a letra da famosa música Porque Ele Vive, que diz: "Porque Ele vive, eu posso enfrentar o amanhã, porque Ele vive, todo medo se vai." A confiança em Deus, portanto, nos permite atravessar os desafios da vida com uma paz que não pertence a este mundo. O amor de Deus por nós nunca falha, continua o pregador. Ele lembra que mesmo quando os israelitas estavam no deserto, após serem libertados da escravidão no Egito, Deus foi fiel. Mesmo diante da ingratidão do povo, Ele proveu maná do céu para alimentar os israelitas. Isso, para o pregador, serve como um lembrete de que Deus sempre cumpre suas promessas, independentemente das circunstâncias. Ele compara a fidelidade de Deus à de um bom amigo, dizendo: "Quando um amigo promete algo, você pode confiar que ele cumprirá." Deus é assim, mas ainda mais fiel. O pregador reforça que, quando Deus promete algo, Ele cumpre. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus permanece fiel às suas palavras e realiza o que promete. Por fim, o pregador fala sobre a importância da oração. Quando nos rendemos a Deus, podemos expressar nossas preocupações e medos através da oração, diz ele. Ele conclui citando 1 Pedro 5:7, que nos orienta a entregar a Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele se importa conosco. O pregador encerra dizendo que, ao confiar em Deus e entregar a Ele nossas preocupações, encontramos a paz que Ele promete. O pregador continua a falar sobre a importância de confiar em Deus, citando 1 Pedro 5:7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele se importa com você. Ele explica que ao entregarmos nossas preocupações a Deus, estamos reconhecendo que não podemos lidar com tudo sozinhos. Quando dizemos a Deus: "Não consigo fazer isso sozinho, estou entregando minhas preocupações a você, Senhor, por favor, me ajude." Estamos fazendo uma rendição total, diz ele. A rendição para o pregador não significa fraqueza, mas confiança plena no poder de Deus para lidar com nossas dificuldades. Ele enfatiza: quando fazemos isso, muitas vezes sentimos um alívio, como se um peso fosse retirado de nossos ombros. Ele compara a oração, a entrega de nossos medos e ansiedades, como uma forma de confiar que Deus, sendo maior e mais forte que nós, pode lidar com qualquer situação. Ele segue refletindo sobre um conceito importante: a vitória através da rendição. Pode parecer contraditório, mas ele argumenta que quando deixamos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, alcançamos a verdadeira vitória. É assim que vencemos o medo, a preocupação e o estresse. Afirma o pregador, explicando que, ao confiar em Deus, somos vitoriosos, mesmo quando a situação parece fora de nosso alcance. O pregador então compartilha a história de Jericó, conforme narrada no livro de Josué. Ele descreve como os israelitas, diante de grandes muralhas, receberam instruções de Deus para marchar pela cidade e, no 7º dia, soprar suas trombetas e gritar. Era um plano que não fazia sentido humano,
Mas eles confiaram em Deus e seguiram sua orientação, diz ele. Quando obedeceram, as muralhas de Jericó caíram, e os israelitas conseguiram a vitória. O pregador destaca que a vitória deles não foi alcançada por sua força, mas pela confiança e rendição a Deus. Ele faz uma comparação com nossas próprias vidas, dizendo que muitas vezes enfrentamos muralhas que não podemos derrubar, sozinhos. Essas podem ser situações difíceis que não conseguimos resolver, por mais que tentemos, ou pessoas que não conseguimos mudar. Explica ele. Quando nos deparamos com esses obstáculos, o pregador observa que podemos nos sentir presos e desamparados. Mas a solução está em entregar essas situações a Deus. Imagina que Deus tem a chave para aquela porta trancada. Quando entregamos nossos problemas a Ele, Ele destranca a porta, diz o pregador. Ele esclarece que isso não significa que tudo se resolverá de imediato, mas que, ao entregarmos nossos problemas, não estamos mais sozinhos. Deus está conosco trabalhando nas nossas dificuldades de maneiras que não podemos entender, afirma. Ele lembra que, embora o tempo de Deus seja diferente do nosso, podemos confiar que Ele está agindo em nosso favor. Deus vê o quadro geral. Ele sabe o que é melhor para nós, afirma o pregador, comparando Deus a um pai que impede seu filho de tocar em algo perigoso, como um fogão quente. Quando sentimos que estamos batendo contra uma porta trancada, devemos confiar que Deus tem a chave e que sua sabedoria é infinita. O pregador finaliza dizendo que, quando entregamos nossos problemas a Deus, podemos confiar em seu timing perfeito. Deus fará o que precisamos, mesmo que não vejamos resultados imediatos. A partir de hoje, vamos aprender a deixar as coisas que não podemos controlar nas mãos de Deus, conclui. Ele nos lembra que a verdadeira paz vem de confiar que Deus está sempre trabalhando por nosso bem. O pregador continua sua mensagem, lembrando à audiência que Deus nunca falha e que devemos entregar nossas vidas a Jesus. Ele reforça a ideia de confiar plenamente em Deus, mencionando histórias como a de Josafá, o maná no deserto e as muralhas de Jericó. Essas histórias, segundo ele, ensinam que, quando nos entregamos a Deus, Ele assume o controle e os milagres acontecem. Ele diz: Deus te ama, Ele se importa com você e Ele é mais sábio e mais forte do que jamais poderemos ser. Confie nele, com suas preocupações entregue-as a Ele, e em Deus você encontrará vitória e paz. O pregador convida todos os presentes a orar, pedindo a Deus por sua intervenção. Ele guia a audiência em uma oração profunda de rendição e confiança em Deus. A oração começa com um louvor a Deus. Pai Celestial, eu te louvo e dou toda a glória a ti. Te exalto, Senhor, acima de tudo. Ele então pede perdão a Deus e reconhece sua misericórdia, que se renova a cada dia. Ele pede também por sabedoria para entender seus limites e aprender a entregar todas as coisas a Deus. Ajuda-me a reconhecer e entender os limites do meu controle e a deixar tudo em tuas mãos, pois tu és o Criador, o sustentador e o mestre do universo. O pregador declara que não será dominado pelo medo ou pelas preocupações, e que confiará na fé, no poder e na sabedoria de Deus. Ele repreende toda a ansiedade, o medo e a incerteza, clamando a Deus por proteção e paz. Eu confio na tua infinita sabedoria e poder, ele diz, agradecendo a Deus por ver o todo e ter planos perfeitos para a sua vida. Ele pede a Deus que ensine a arte da rendição e ajude a confiar nele plenamente. A oração também pede a proteção de Deus sobre a mente e o coração, pedindo que ele afaste os pensamentos negativos e encha a vida com sua paz. Ele declara paz, amor e harmonia nos relacionamentos, repreendendo qualquer espírito de agitação e conflito. A oração continua com uma declaração de vitória sobre doenças, falta de recursos e dificuldades financeiras, confiando que em Deus há força e esperança. O pregador reforça que, por meio de Cristo Jesus, somos mais do que vencedores e que nenhum mal poderá prevalecer contra nós. Ele pede a Deus que o guie todos os dias, abra seus olhos para ver sua obra em sua vida e entenda seus planos. Senhor,
Me ajude a confiar mais em Ti e a entregar-me completamente a Ti. Ele ora, pedindo que o sangue de Jesus purifique, proteja e guie sua vida. Por fim, ele repreende toda a força negativa e qualquer poder das trevas que busque desviar o caminho, agradecendo a Deus por sua fidelidade e graça. Ele conclui a oração com uma declaração de entrega total. Eu entrego tudo. A Ti, sabendo que Tu nunca me falharás. Em nome de Jesus eu oro. A oração é um momento de rendição, confiança e pedido de proteção e sabedoria de Deus, refletindo o tema central de sua mensagem. Confiar e entregar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele nunca nos abandonará. O pregador conclui sua mensagem com um convite à ação, dizendo: Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite Amém na seção de comentários abaixo. Ele também incentiva a audiência a compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e ouvir o Evangelho, mencionando: Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou familiar e clicando no botão curtir. Ele lembra a todos de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos que abençoarão seus corações e elevarão seus espíritos. O pregador expressa sua gratidão pelo apoio da audiência, afirmando: Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado por ser uma bênção. Por favor, sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração nos comentários para que possamos apresentá-los diante de Deus. Ele também convida outros crentes a se unirem em oração, destacando a importância de orar juntos e fortalecer a fé de todos. Ele encerra com uma declaração de bênção dizendo: Agora a Deus seja toda a glória. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O pregador então compartilha uma passagem de Lucas 12, 22, 26, onde Jesus diz aos seus discípulos: Portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a vida, o que vão comer, ou com o corpo, o que vão vestir. A vida é mais que comida, e o corpo mais que as roupas. Considerem os corvos. Eles não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, mas Deus os alimenta. E quanto mais valiosos são vocês do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? Se, portanto, vocês não conseguem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o resto? Essa passagem reforça a ideia de que, ao confiar em Deus, não precisamos nos preocupar com as necessidades da vida, pois Ele cuida de nós. O pregador nos convida a confiar em Deus plenamente, entregando nossas preocupações e acreditando que Ele sempre nos proverá.